Meu nome é Felipe Martins, eu e meu colega Isaac Marcelo iremos passar para vocês alguns conceitos da física sobre o ultrassom. Então, primeiramente, para a gente entender o que é o conceito de ultrassom, precisamos entender todos esses conceitos primeiramente. Começando pelo som. O som ele é uma onda do tipo mecânica, pois precisa de um meio para propagar-se. Ele é tridimensional, já que pode ser percebido em todas as direções. Por exemplo, um rádio ligado. Quando estamos atrás de um rádio, na frente ou do lado dele, conseguimos escutar o seu som perfeitamente. Por isso que ele é denominado tridimensional. O infrassom e o ultrassom, eles são intensidades do som para o ouvido humano. O ouvido humano ele pode perceber sons apenas dentro do intervalo de frequências, que vai de no mínimo 20 Hz até no máximo 20.000 Hz. Os sons abaixo do mínimo são denominados de infrassons, e aqueles acima do máximo auditivo pelo ser humano são denominados de ultrassom. A intensidade do som é aquela que nos permite caracterizar se um som é forte ou fraco, dependendo da energia que a onda sonora transfere. Então, se ele tem uma grande intensidade, ele é forte, e uma baixa intensidade, ele no caso a amplitude, ele é um som fraco. A refração ela ocorre quando há um desvio da direção da onda incidente que atravessa uma superfície de separação entre dois meios quaisquer. Por exemplo, ali então, nesse nosso exemplo, o lápis na água. É uma experiência fácil de fazer, qualquer um pode fazer em casa. A reflexão ela ocorre ao atingir a fronteira de separação de dois meios. A onda retorna ao meio de origem. No caso, então, podemos usar um laser no espelho, ele vai acabar fazendo esse mesmo movimento de onda. O eco é a repetição de um som que se dá pela reflexão de uma onda sonora por uma superfície ou um objeto. Então, em lugares muito abertos, assim, com poucos móveis, por exemplo, nós conseguimos ter essa experiência de som. A gente emite a voz, esse som ele bate na parede, por exemplo, e volta para a gente em forma de eco, uma repetição. A ecolocalização é um sentido sofisticado de capacidade biológica de detectar a posição e ou a distância de objetos, por exemplo, obstáculos no meio ambiente, ou até mesmo outros animais. Por exemplo, os golfinhos usam essa ecolocalização para tentar observar seus alvos. Por exemplo, na imagem nós temos ali um pequeno peixe, e esse outro animal ele vai usar da ecolocalização para saber onde está esse peixe e saber como que ele deve atacar para conseguir pegar essa presa. Por último, então, temos o ultrassom em animais, por exemplo, os morcegos e as mariposas. O ultrassom é utilizado pelos animais muito antes dos humanos inventarem a máquina de ultrassonografia. Os morcegos são um belo exemplo disso, que ao se deslocar, o morcego ele usa a ecolocalização para se localizar no ambiente ou também para achar possíveis presas, que ao emitir sons em alta frequência, a onda irá ser refletida pelo objeto, voltando para o morcego, que poderá identificar o tamanho e também a distância do objeto, da sua presa, dependendo da onda que volta para ela. Então, quanto maior o objeto, maior vai ser a onda. Quanto menor a onda, menor é o objeto. Uma adaptação fantástica para esses mamíferos noturnos, já que a maioria dos morcegos são insectívoros por seus hábitos noturnos. As mariposas servem frequentemente de refeição para eles, mas elas também se adaptam para proteger desses predadores. Algumas mariposas modificaram órgãos especializados perto das asas para identificar ultrassons emitidos pelos morcegos. Ao identificar a distância em que o morcego está,
elas voam bruscamente para cima e se jogam para baixo, desaparecendo no radar dos seus predadores. Então, o morcego ele usa da ecolocalização para localizar a presa, que no caso é a mariposa, porém ela também usa dessa artimanha para fugir do morcego. Quando ela se joga para baixo dele, sai do seu radar e eventualmente ela consegue não ser devorada. Bom, o meu nome é Isaac e a gente vai ver como o ultrassom funciona e como se dá a formação da imagem nos aparelhos que usam o ultrassom, né? O ultrassom ele é uma onda mecânica, então ele precisa de um meio para se propagar. Através da emissão do ultrassom, por pulsos, os tecidos vão refletir o ultrassom, às vezes mais e às vezes menos, dependendo das características do tecido. Esse reflexo dos pulsos, ele então é um eco que será interpretado pelo aparelho. Então o aparelho ele emite esse pulso e conta os ecos. O mesmo acontece em equipamentos como o sonar de navios. Eles emitem ultrassom na água e recebem os ecos do que encontra pelo caminho. A gente vai ver como se dá a formação da imagem no sonar utilizando um peixe. No momento em que o ultrassom ele atinge a superfície do peixe, parte da energia vai sofrer uma reflexão, voltando para o sonar e formando a imagem superficial do peixe. Como está mostrando na telinha ali, representando na tela do sonar. Os pulsos do ultrassom ele vai se comportar de forma diferente dentro e fora do peixe, é isso que a gente vai ver agora. No momento em que o ultrassom ele atinge a superfície do peixe, parte da energia sofre refração, continuando seu caminho mais profundamente, e parte sofre reflexão. O pulso que sofreu refração, ele vai atingir camadas mais internas, irá sofrer uma reflexão. O mesmo pulso, então, ele vai gerar dois ecos que retornam para o aparelho em momentos diferentes. O aparelho ele vai identificar cada tipo de eco e vai gerar uma imagem dependendo do eco refletido. Com os diferentes tipos de eco, o aparelho então ele pode formar uma imagem. Falando agora sobre a ultrassonografia, o aparelho ele é formado pela tela, o comando, que seria o teclado, e os transdutores. Os transdutores, que é esse aparelho, essa parte do aparelho que está na tela, eles contêm cristais piezoelétricos, que transformam a energia elétrica em ondas sonoras, mas também o contrário disso, eles transformam também a onda sonora em sinal elétrico, que é a onda que ele vai receber. A imagem ela é formada basicamente como a do sonar que a gente acabou de ver. Dependendo das características do tecido, será formado um tipo de imagem. Estruturas que emitem muito eco são chamadas hiperecóicas, formando uma imagem branca, e estruturas que absorvem muito eco são chamadas de anecoicas, formando uma imagem preta. Estruturas que emitem eco numa intensidade intermediária são hipoecoicas. Dependendo do eco, é formada uma imagem e pode ser distinguido o tecido dependendo do tipo de eco, pois cada tecido tem a sua característica. A gente pode ver a diferença analisando duas ultrassonografias. A primeira ultrassonografia é de uma vesícula biliar saudável e a segunda é de uma vesícula biliar com cálculos. Então, falando sobre a primeira ultrassonografia ali, a vesícula biliar ela é um tecido líquido que não reflete muito bem o som. Ele forma uma imagem escura, sendo anecoica, e formando um artefato chamado de artefato de reforço acústico posterior, pois o som ele passa direto pelo líquido, formando esse artefato, que seria aquela parte espreguiçada embaixo daquele círculo preto que é a vesícula biliar. A segunda ultrassonografia mostra uma vesícula com cálculos. Os cálculos eles são calcificados e emitem um eco total, sendo hipoecóicos, formando uma imagem clara. Como todo o som volta, as estruturas que estão para trás do cálculo, eles não produzem uma imagem, em decorrência do artefato de sombra acústica posterior, que a gente pode ver ali que na vesícula biliar, que é aquela parte preta, tem uma parte branca que seria o cálculo. Embaixo do cálculo tem uma mancha escura, que é o artefato de sombra acústica posterior.